Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Agora, como já vimos, com um tema novo, a paixão de Jesus nos evangelhos e, sobretudo, nos sinóticos. Muito obrigado pela presença, Padre Anselmo. Eu que agradeço mais uma vez aqui. É muito bom estar convosco. Espero que estejamos passando o devido recado neste grande e árduo trabalho de evangelização com olhos nas Sagradas Escrituras. Aonde paramos? Se não me falha a memória... Permanecei aqui e vigiai. Foi exatamente aí? Exatamente isso. Então, para você ou para nós termos em profundidade o verbo vigiar, leia o capítulo anterior, está na página anterior. No verso 33. O verso 33 até o final. Atenção e vigiai, pois não sabeis quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem, deixou sua casa, deu autoridade a seus servos, distribuiu a cada um sua recompensabilidade, e ao porteiro ordenou que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará, à tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. E o que vos digo, digo a todos, vigiai. Quantas vezes entra o verbo vigiar, gregoreo, em grego aqui? 3, 4 vezes. É a palavra-chave do final do corpo do Evangelho de Marcos, antes de entrar na paixão. Termina o corpo do Evangelho com este verbo, vigiai, no imperativo. E que significa vigiar? Estar vigilante. Significa deixar de viver, significa deixar de comer, significa deixar de trabalhar, significa ficar de olhos levantados para o céu. Nada disto. Significa dar o verdadeiro valor às coisas de cada dia. E as coisas de cada dia têm um denominador comum. Todas elas são provisórias, todas elas são passageiras. Este é o denominador comum. E existe algo que está por vir, que assume de cheio a nossa vida, não chegou ainda, mas em direção a que vamos dia após dia. E a advertência de Jesus é que aquele momento não nos encontre nem despreparados, nem despreocupados e nem com mãos vazias. E daí o sentido do verbo que se tornou clássico no cristianismo das origens, gregoreo, vigiar. Padre, as tradições lucana e a mateana beberam desta realidade aqui e talvez destes versos lidos há pouco, para depois desenvolver tantas parábolas sobre a importância da vigilância? As parábolas da vigilância não estão apenas nos 2 últimos sinóticos, elas estão também aqui em Marcos. No Evangelho de Marcos. Marcos também tem, só que eles as desenvolveram um pouco mais. Por exemplo, Mateus, e só Mateus tem a parábola das 10 virgens, 5 previdentes e 5 estúpidas. Mas todos os 3 têm o verbo e o significado do verbo, que é vigiar. Isto aqui vale para nós também. E eles beberam de Marcos. Eles beberam de Marcos e Marcos bebeu de uma tradição pré-marciana. Isto é anterior a Marcos. Seria a famosa fonte Q, padre? Não. Marcos e fonte Q são concomitantes.
Mas, além de Marcos e da Fonte-Quê, tem a primitivíssima tradição cristã, da primeira geração. Paulo já conhece, e é da primeira geração, Paulo já conhece este vocábulo, este verbo, e o usa em algumas de suas cartas verdadeiras. Como, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses? Não só, mas a carta aos Filipenses também e a carta aos Romanos. Certo? Permanecer aqui e vigiai. Não significa, como alguns pensaram, cuidado que ninguém nos veja, olhem por todos os lados para que não sejamos surpreendidos por nada, ou então uma vigilância dependendo da noite pascal ou da noite pré-pascal que estavam vivendo. Para os sinóticos, a noite pascal não significa nada disto. Significa estar prontos a receber aquela hora tão pesada, tão carregada de realidades escatológicas e que estava para acontecer ali. A sorte da humanidade inteirinha, aos olhos de Deus, dependia daquela hora e daqueles homens que estavam com Jesus naquela chácara e naquele horto. Não poderia haver hora mais grave, hora mais solene e hora mais terrível do que esta hora aí. Vigiai no sentido de não estar despreparado para ela. Continue. E, indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. Primeiro, a oração de Jesus vem escrita de maneira indireta. Orou para que se passasse dele esta hora. Que significa esta hora? O que eu acabei de dizer. O momento terrível que estava para lhe acontecer. Agora vem a oração, a mesma oração, na forma direta. Padre, só um adendo. Inclusive, essa mesma palavra, ora, no evangelista João, ela tem um peso quase que incalculável. Tem. Por quê? Porque lá se inclui a paixão, morte e ressurreição. Aqui não. Aqui se inclui apenas a hora tremenda do encontro de Jesus com as forças do mal. E dizia, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Bom, afasta de mim, em primeiro lugar, Abba é uma palavra que não foi traduzida, dada a grande valência e significado profundo. Pai. O evangelista colocou entre parênteses Pai. Tudo te é possível. E por isso mesmo que passe esta hora de Jesus. Afasta de mim este cálice. Cálice que vem a significar. Algumas vezes, cálice significa a sorte, o destino de uma pessoa. Mas as mais das vezes, já no Antigo Testamento, no Saltério, por exemplo, cálice significa um amargo destino. Um amargo destino que alguém está para ir de encontro. Então, afasta de mim este cálice. Isto é, esta hora terrível, esta provação, esta tempestade na qual eu estou para entrar. Em João, eu disse que
falaria quando fosse necessário, não é Jesus que cai por terra, são os que vieram prendê-lo. A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu, é Goemi, o nome divino. Caíram todos por terra, e isto por 3 vezes. Claro que este texto aqui não deve ser entendido historicamente ou historiograficamente, mas deve ser entendido teologicamente. Aqui, quem leva melhor é a teologia de João, na divindade de Jesus. Jesus dá a vida quando quer e a retoma quando quer. Continue. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, dormes? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Bem, não significa exatamente sono. Eu acho um pouco difícil que naquele momento, naquele lugar, pressentindo alguma coisa, fossem capazes de dormir. Simplesmente Jesus os encontrou totalmente despreparados. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Voltamos ao nosso segundo tempo do programa. Falei tudo? Sim, ficou. Podemos continuar? Então, continue. Com a leitura a partir do verso 38. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Espere. Vigiar e orar para não entrar em tentação. Mas de que tentação se trata? Aqui a palavra é peirasmos, em grego. E tem muitos significados. Normalmente se lê isto aqui de maneira desescatologizada, significando as tentações de cada dia, as tentações que temos todos os dias, nas quais às vezes caímos e a respeito das quais nos confessamos também de quando em quando. Aqui, o texto não trata dessas tentações. Ele não usa o plural, ele prefere o singular. E o singular é a grande tentação, não é qualquer tentação. É aquela tentação da qual depende o destino de uma vida inteira. Ele mesmo nos havia ensinado no Pai Nosso a pedirmos a Deus: não nos deixes cair em tentação. Também o Pai Nosso era inicialmente uma oração altamente escatológica, que foi com o tempo desescatologizada. E hoje ninguém pensa na grande tentação que lhe pode sobrevir. Todos pensam nas tentações diárias, pequenas, né, de que está cheia a vida cristã e a vida de qualquer ser humano aqui na Terra. A grande tentação é a grande provação. Estes estão para entrar na grande provação. E se não vigiarem e não orarem, eles não terão forças para sustentá-la. E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer já já. Por que palavras, vocábulos como estes, que eram tão caros, sobretudo para o cristianismo primitivo, vigiar, como o senhor já explicou, orar, tentação, eles eram tão caros e tinham uma tônica tamanha no seu escatom, na escatologia? Por que é que no decorrer da história elas foram perdendo essa tônica na tradição da igreja? Pois é, foram sendo de tanto rezar, de tanto repetir, elas foram se esvaziando
do seu primitivo conteúdo. Não é que não sobrou nada, sobrou. Todo mundo sabe o que é uma tentação, mas não é dessa tentação diária que fala o texto aqui. O texto aqui fala de uma tentação que nós poderíamos chamar de apostasia. Esse termo aqui é o termo mais forte, não é? Isto não é de cada dia ou de cada momento da vida. E uma vida inteira pode ser decidida pela apostasia. E estes senhores todos aqui estão a um momento da apostasia. No momento em que abandonarem, não abandonaram simplesmente, apostataram. Isto é, negaram o núcleo da fé. Negaram tudo que tinham com Jesus. E Pedro foi mais longe ainda. Eu juro por Deus que não conheço esse homem. É profundo isso. Não é? Muito Esta profundo. é a famosa peirasmos. Peirasmos. Continue. Seria o 39? Não, acho que você não terminou o versículo. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 38b. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isto vale para quem? Isto vale em primeiro lugar para o próprio Jesus. Para o próprio Jesus, o espírito está pronto, mas a sua carne, a sua humanidade era fraca. Em tudo semelhante a nós, menos no pecado. E se valia, em primeiro lugar, para Jesus, a forciore para os seus mais estreitos e unidos amigos. A carne é fraca. E todos nós, de uma maneira ou de outra, já experimentamos isto. Quantos propósitos já fizemos na nossa vida? E nada acontece. Por quê? Porque a carne é fraca. Padre, a sistemática católica e até antes dela, a dogmática, isto é, aquele conjunto de disciplinas dentro do corpo da teologia, tenta jogar os estudiosos de Bíblia no canto da parede neste verso, quando diz assim: tudo bem, a carne é fraca, mas o espírito é forte. E aí eles ressuscitam a máxima conciliar, que diz que Jesus foi em tudo semelhante a nós, menos no pecado, exceto no pecado. E os mesmos teólogos completam: se ele não pecou, então ele era muito, e ele ganhava muito em relação a nós, porque ele não pecava. Como que o senhor explica-nos isso? Eu explico isto dizendo o seguinte: o pecado não faz parte da natureza humana. O pecado não está intrinsecamente ligado à natureza humana. O pecado é uma excrescência da natureza humana. É como um câncer. Muitos têm câncer, mas não compete à natureza humana ter câncer necessariamente. Se Jesus fosse um pecador, ele seria um egoísta como qualquer um de nós que é pecador. E ele não viria em auxílio de ninguém, porque cada egoísta, cada pecador, busca os seus próprios interesses. E está aí a raiz do pecado. Por não ser pecador, por causa de o pecado não fazer parte da natureza humana, mas empobrecê-la e ser um câncer, um tumor na natureza humana, Jesus não tinha pecado, mas vinha em socorro dos pobres pecadores, que somos nós. E até que ponto a gente pode afirmar, com algumas teologias, no limite da coisa, Jesus se fez pecado? Essa afirmação... Não, Jesus se fez, não, Deus o fez pecado. Deus o fez pecado. Esta afirmação, ela é uma...
E uma Mas ela é limite, né? É uma afirmação hiperbólica que deve ser entendida na teologia paulina, porque está na carta primeira aos Coríntios, escrita por Paulo. Isto é, Deus fez com que Jesus, embora não pecador, sofresse todas as consequências, ou melhor, carregasse todas as consequências que carregamos nós pecadores. Sobretudo as mais dramáticas e dolorosas, o sofrimento e a morte. Neste sentido, o fez pecado. Certo? Muito bem. Continue. E afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. E ao voltar, de novo encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Bem, aqui eu precisaria fazer um parênteses e ir a Lucas, porque é um texto que apenas Lucas o tem. Eu não leio aqui para não perdermos tempo, mas eu digo de cor. Neste momento apareceu-lhe um anjo que o consolava. É só Lucas que tem este versículo. Que dizer disto? Ele não copiou de Marcos, que não tem, nem conheceu Mateus para poder copiar dele, porque Mateus também, além de não ter o evangelho conhecido por Lucas, o seu próprio, não possui este versículo. Alguns o acharam um versículo incômodo. Jesus, Deus, protegido, ou melhor, consolado por um ser inferior, consolado por um anjo. Mas que significa isto? É claro que aqui nós estamos diante da teologia lucana, mais que historicização, e Lucas, na sua teologia e na sua cristologia, é incapaz de ver um justo sofredor sem receber o auxílio de Deus. É apenas a teologia lucana. Nós vamos ter que encerrar, o nosso programa está no final, já nos deram um sinal, mas voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Muito obrigado e até lá. Fique com Deus, uma boa semana para você e sua família.